Deus, a Bíblia e a ciência. Hoje a gente não vai falar das pragas do Egito. Nós vamos falar do Natal. Gerson Pereira vai nos ajudar a compreender melhor, inclusive com uma boa leitura de um belíssimo texto, explicando. E o Natal, hein? Gerson Pereira, é contigo. Oséias, aqui estamos. O clima é de Natal. Por onde você vai, está se falando em Natal. Compras, festas, supermercados e até a igreja. Levanta-se uma questão. E em torno dessa questão é que eu gostaria de apresentar esse texto. A questão é simples, tem 3 palavras. Jesus existiu mesmo? Na última capa do romance, O Último Templário, o autor, Raymond Curie, atribui ao Papa Leão X a frase seguinte: "Este mito de Jesus nos tem feito muito bem." Não se tem certeza de que o Papa tenha dito isto, mas se questionam, é porque ele, se não disse, dizia coisa semelhante. Pelo menos se pronunciava de forma a caber no pensamento. Com efeito, são muitos os que levantam a questão. De fato, não podemos ignorar um fenômeno que impacta o mundo, interferindo na consciência, cobrando uma posição. Iremos permitir que um mito conduza a história desde o primeiro século? Afinal, somos uma sociedade cientificada ou mitológica como o Egito, como a Grécia? Examinemos a questão. É preciso considerar que, sendo Jesus um personagem judeu, é de se esperar que seja mencionado por seus patriotas que se tornaram cristãos. Em paralelo, ou em comparação, o que sabemos de Sócrates e de Nabucodonosor, fora da literatura da sua própria nação? Mesmo sabendo que Jesus não nasceu na data que se comemora, o que se afirma é que nasceu quando se inaugurou a chamada Era Cristã. Se Jesus não existiu, outra pessoa existiu de tanta relevância que dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Se Jesus não existiu, alguém tão superior que inventou o personagem Jesus, este existiu. Estou falando isso, Oséias, Will, porque Romeu e Julieta nunca existiram, mas William Shakespeare existiu. Giliato nunca existiu. Victor Hugo, sim. Iracema nunca existiu. José de Alencar existiu. O Pequeno Príncipe nunca existiu. Saint-Exupéry, sim. Ora, que gênios da literatura para criar um personagem fictício. Então, para criar um personagem de Jesus, o personagem Jesus, teria que existir um gênio fantástico. E quem teria inventado, Oséias, quem teria inventado o personagem Jesus? Entre a elite dos judeus, não seriam, pois a elite rejeitou Jesus. Os romanos, representados por Pilatos, não faziam caso dele. Os gregos, símbolo da ciência e intelectualidade, sequer o mencionam. Jesus é fora do seu tempo, é fora da sua cultura. Os judeus não se preocupavam com abnegação. Ele pregava e praticava o amor. Quem estaria habilitado a inventar alguém assim?
quem inventou Pelé? Pelé se inventou dentro do futebol de Dondinho. Seu pai era jogador de futebol. Quem inventou Einstein? Quem inventou foi a comunidade científica que o antecedia. Newton, Galileu. Assim é com todo gênio. Ou ele é fictício, ou ele foi inventado dentro da sua cultura. O personagem Jesus estava fora da sua cultura. Em seguida, eu quero elencar um grupo de textos da Bíblia que estão separados por até 1040 anos, como é o primeiro que eu vou citar. É o Salmo 22. No Salmo 22, o poeta diz: Deus meu, por que me desamparaste? E depois ele diz que repartiram entre si as minhas roupas. Ora, quase 100 anos já da nossa era, portanto 1000 e tantos anos depois, João registrou essas palavras caídas da boca de Jesus: Deus meu, Deus meu. E as roupas de Jesus foram distribuídas pelos soldados. Jeremias, que viveu entre o 5º e o 6º século antes de Cristo, descreveu um choro inconsolável na região que Jesus nasceu. E isso veio a se cumprir no capítulo 2 de Mateus, quer dizer, 600 anos depois. Miqueias disse que da cidade de Belém deveria vir o rei Jesus. E Lucas registra o nascimento de Jesus na cidade de Belém. E uma curiosidade, que ele não morava em Belém. Eles moravam em Nazaré, lá na Galileia. Aí desceram para a Judéia, para a cidade de Belém. Zacarias, caprichosamente, disse que ele deveria vir montado num jumentinho. Rei não desfila em jumento. Rei desfila em cavalos brancos, com penachos. E em Mateus 21, verso 5, nós assistimos à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho. Oséias, em Daniel 9, verso 25, tem uma profecia que diz que quando passassem 7 semanas de anos, nasceria o Messias. Aí vocês procurem na história, onde vocês virem, onde quiserem encontrar, quem foi que nasceu em 7 semanas depois de Daniel, isto é, do ano 457 a.C., que na linguagem profética dá 490 anos. Quem nasceu, senão Jesus? Em Mateus 24, os versos 15 a 17, Jesus prediz a queda de Jerusalém. Mas só no ano 70 é que o general Tito invadiu Jerusalém, profanou a cidade. Em Lucas 21, 25, Jesus profetiza sinais que antecipariam a sua vinda. Muito bem, Lucas deve ter escrito seu evangelho em torno do ano 50, 57, por aí. Em Apocalipse 6, verso 12, há uma repetição dessa profecia quando o Cordeiro abre o 6º selo. E o que acontecia? Terremoto, escurecimento do sol e da lua
e chuva de meteoritos. Isso aconteceu nos anos 1775, 1780 e 1833. Então, é uma trilogia é uma sequência, melhor dizendo. É uma sequência de predição e evento. Eu termino essa sessão, Oséias e Will, questionando como se vocês estivessem duvidando de mim. Aliás, vocês fiquem livres. Se Jesus não existiu, por quem morreram os apóstolos e todos os mártires? Morreu por um mito? Olha, isso que você está crendo é mentira. Se você abrir mão disso, você escapa. Ninguém morre por um mito. Na hora da verdade, nego, pula fora, amigo. Eles morreram por uma alucinação coletiva? Ora, gente, alucinação coletiva, por definição, é coletiva. São pessoas contagiando pessoas. E nós tivemos, no ano de 1980, a maior alucinação coletiva de que se teve notícia até hoje, em que morreram 918 pessoas, induzidas por um fanático chamado Jim Jones, lá em Johannesburg, capital da Guiana. Ele envenenou com cianeto estas pessoas e quem porventura se recusou morreu de tiro. Ele foi encontrado morto a tiro. Não sei se ele, na última hora, quis evitar e não teve mais jeito. Era um grupo chamado, pertencia a uma seita chamada Templo do Povo. Então vamos para uma outra hipótese. Se ele existiu, que farei de Jesus chamado Cristo? Essa pergunta é de Pilatos, mas vale por todos nós. Tem uma outra pergunta mais solene. O que Jesus chamado Cristo fará de mim? E que diferença faz isso? Que tipo de relação pode haver entre Jesus e uma pessoa? Por que ou para que nos serve Jesus? Papai Noel existe ou não existe? Cremos em Jesus. O que fazemos com essa crença? Não cremos em Papai Noel. O que fazemos? Comparando esses dois personagens, a que é que se dá mais ênfase nessa época? Você mudará Jesus ou Jesus mudará você? Ora, se todas essas profecias se cumpriram, eu posso crer. Eu não seria imbecil, eu não teria um QI tão baixo para não crer em tão escandalosas evidências. Jesus nasceu para poder morrer, porque ele era um ser divino. Deus não morre. Jesus morreu para poder voltar. Em João, no Evangelho de João, capítulo 14, o verso 1 ao 4, ele diz: virei outra vez. Essa frase me lembra uma frase do general MacArthur, quando ele disse, durante a Segunda Guerra, ele falou uma frase bonita em inglês: I will be back. Eu irei voltar.
E eu posso crer também em Atos capítulo 1, verso 11, quando Jesus está subindo e aparecem dois anjos e falam, esse mesmo Jesus voltará. E posso crer em Apocalipse 1, verso 7, onde ele diz, virá como as nuvens e todo olho o verá. Finalmente, creio em Apocalipse 22, 12. Virei e trarei uma recompensa para cada um conforme as suas obras. Esse texto é muito relevante porque a recompensa que eu vou receber, quem escolhe sou eu, porque é conforme as minhas obras. Jesus é justo, é real, é poderoso para dar recompensa e o próximo passo dele é voltar. Então, todo o sentido do Natal, Oséias, Will, para nós hoje, não é o nascimento de Jesus. Você não sabe o dia que Sócrates nasceu? Você não sabe o dia que Platão nasceu? Você sabe o dia que Pelé nasceu? Então não importa se não saber também o dia que Jesus nasceu. O fato é que tudo que foi dito a respeito dele se cumpriu e só falta uma coisa. Eu vou crer nisso e vou esperar. Muito bom, um texto muito esclarecedor. E aí, Gerson, coloca uma pimentinha só para fechar. Quem é que teria coragem de morrer pelo Papai Noel? Será que alguém morreria pelo Papai Noel? Eu acho que na hora certa a gente, linha. E por que não? Porque Papai Noel é um mito. Porque por um mito não se morre. Exatamente. Gente, Deus, a Bíblia e a ciência. A gente volta, mas antes, que você possa ter boas festas, que você possa saber comemorar esses momentos históricos da humanidade. Gerson, um abraço. Um abraço, pessoal.